Eu sou Carolina Amaral e hoje nós vamos estudar o programa do Anjo 46, Ariel, Percepção Reveladora. Seu nome sagrado significa Deus Revelador. O salmo do anjo é: O Senhor é bom para com todos e a sua misericórdia se estende a todas as suas criaturas. O resumo dos poderes são a percepção reveladora, descoberta de segredos e tesouros escondidos, revelações espirituais, sonhos proféticos, interpretação de símbolos e sinais, novas ideias e pensamentos sublimes, gratidão a Deus pelos bens que Ele nos envia, proteção contra as dificuldades geradas pela falta de compreensão dos desígnios divinos. A descrição detalhada dos poderes de Ariel são: o que se pode obter de Ariel? A percepção reveladora da vontade divina pelo intelecto. Faz a ligação entre os desejos e os pensamentos. Coloca no intelecto o desejo divino ainda não manifestado. Descoberta de tesouros escondidos. Revelação dos segredos da natureza. Revelação por sonhos e sonhos proféticos. A compreensão da linguagem simbólica. Gratidão a Deus pelos bens que Ele nos envia. Habilidades psíquicas, clarividência e clareaudiência, ideias inovadoras e pensamentos sublimes, a resolução de problemas existenciais difíceis, a iluminação para o caminho a seguir, discrição, sutilidade e prudência, proteção contra as tribulações do espírito gerada pela falta de compreensão dos desígnios divinos. Vamos iniciar o estudo verificando a posição sefirótica do anjo na árvore da vida. Então, pelo diagrama da árvore da vida, podemos localizar o anjo na sexta séfira, Tiferet. E dentro da séfira, nós podemos imaginar uma outra árvore da vida e o anjo se posiciona na sexta posição referente à sétima séfira, Netzat. O anjo Ariel é o sexto anjo do coro das virtudes, regida pelo arcanjo Rafael. O coro das virtudes é regida pelo príncipe regente Arcanjo Rafael. É formado por 8 anjos, do anjo 41, Rahahel, ao anjo 48, Mihael. O coro das virtudes é o coro angélico responsável pela manutenção do curso dos astros, pelo equilíbrio do universo. Tem diversas atribuições, como orientar as pessoas em sua missão, no cumprimento de seus karmas. Estes anjos trabalham com a realização de milagres e oferecem aos seres humanos a cura e o discernimento. São também responsáveis por acalmar a fúria da natureza, o trabalho com os elementais e promovem os milagres relacionados à cura milagrosa. Essa séfira é localizada no centro da árvore da vida, regida pelo Sol, e o príncipe regente é o arcanjo Rafael. Seu nome significa cura do eterno. Ele é o arcanjo da cura, responsável pela cura da terra, de todos os seres vivos. É o arcanjo que pedimos para curar o nosso corpo, a nossa alma, e é ele que realiza os trabalhos de cura. Ele é a medicina de Deus, ele remedia os males da humanidade. Esse anjo se localiza na sexta esfera Tiferet, que é regida pelo Sol. É a séfira da inteligência mediadora, é o equilíbrio da árvore da vida, o centro. Em todos os sentidos, essa séfira ela está no centro. Representa o macrocosmo e o microcosmo, o grande sol central, a consciência humana manifestada, é a manifestação física da primeira séfira, Keter. É o ponto de contato entre o eu superior, que é a nossa consciência. Nessa séfira que se estabelece a consciência do ser humano. Nessa séfira é vivenciada a experiência espiritual da visão da harmonia das coisas e os mistérios da crucificação. O anjo Ariel é o sexto anjo do coro das virtudes e ele se ocupa em Tiferet, que é a sexta esfera, das questões relacionadas à sétima esfera, Netzat, é regido por Vênus, que é a séfira da vitória, localizada na base do pilar da direita da árvore da vida, da misericórdia. A sétima séfira, Netzat, tem a função de elaborar o germe do pensamento humano, para que esse pensamento seja, em etapas posteriores, implantado no mundo material. Netzat rege os sentidos humanos, a beleza, a arte, o mundo das profundezas da psique e a intuição que estimula a ir além,
Então, representa os sentidos materiais e espirituais ativados. Todas as formas divinas em Netzach são reverenciadas por meio das artes. Representa o lado instintivo e emocional da nossa natureza. Então é por meio da dança, do som, da cor que entramos em contato com os anjos de Netzach e podemos evocá-los. A experiência espiritual dessa Sefer é a visão da beleza triunfante. O anjo Ariel rege o caminho cabalístico número 24, no sentido de descenso. O 24º caminho é chamado de inteligência imaginativa, representa a prova no caminho do poder. É a destruição dos impulsos egoístas com a finalidade de reconstruir num nível mais elevado a individuação. É um caminho de sacrifício, ou seja, de troca de uma coisa por outra, e a meta é a descoberta da nossa verdadeira vontade espiritual e também obter a coragem de seguir e agir em função dela. O 24º caminho representa a morte e o renascimento da personalidade e se relaciona com a vontade da transformação. No aspecto emocional, os 360 graus, as 5 passagens angélicas, o anjo Ariel rege a morada de 15 a 20 graus de Escorpião, elemento água, e rege os 5 graus Yod, Re, Vav, Re, e a quinta essência, conforme os graus indicados aí na tabela, referente a cada signo. Em cada uma dessas passagens, o anjo vai estar irradiando uma qualidade do seu poder. No primeiro ciclo, Yod, acontece a emanação do poder. Re, a emanação se interioriza. Em Vav, se exterioriza. O segundo Re apresenta as consequências. E a síntese, a quinta essência, é a síntese de todas as etapas anteriores. No ciclo diário, esse anjo atua junto com a anja 10 aladeada, a graça divina, no mesmo horário, em turnos diferentes. O anjo Ariel atua de 15 às 15h20 e a anja aladeada de 3 às 3h20. Na tabela do octo, o anjo Ariel pertence ao octo do 1. Para saber a que octo o anjo pertence, basta somar os algarismos do número e reduzir. Com relação aos aspectos astrológicos, o anjo 46 é o 4º anjo do signo de Escorpião. O anjo Ariel rege o 2º decanato do signo de Escorpião, de 15 a 20 graus do signo. Escorpião é um signo do elemento água. O elemento água exalta os sentimentos, a sensibilidade e a espiritualidade. Os signos do elemento água são, primeiro, Câncer, segundo, Escorpião e terceiro, Peixes. O regente desse signo é Marte e Plutão. A palavra-chave, regeneração. Esse signo vai favorecer um aprofundamento nas questões sentimentais e em todas as relações afetivas, trazendo mais consciência dos nossos sentimentos, né? Possibilitando que seja realizada a cura e a renovação da nossa alma, com o contato com sentimentos ocultos que não se revelam facilmente. É um signo que traz profundas transformações e movimenta o que está estagnado nas profundezas da nossa alma. É um signo que rege a morte e o renascimento. Escorpião é a conexão com os mistérios da vida, da morte e da regeneração. Essa regeneração acontece por meio desse mergulho dentro de si mesmo, que permite investigar essa essência e purificá-la. Pode ser simbolizado pela flor de lótus, né, que nasce, uma das mais belas flores, que é um símbolo de superação e de transformação. Esse signo também rege a sexualidade, a fecundidade, principalmente no terceiro decanato. Esse signo rege a casa 8, que representa um retorno às fontes primordiais. Fala sobre a morte, lida com o oculto e as experiências místicas interiores. Vai trazer transformação, desapego. Trata de temas como segurança emocional e formas de atingir a paz, né? A regeneração espiritual e física, regeneração psicológica. Dentro do signo de Escorpião são reproduzidos os 3 decanatos. Então, o primeiro decanato é Escorpião num cenário de Câncer, que é regido pelos anjos 43 e 44. O segundo decanato é Escorpião, propriamente dito, atuando num cenário de Escorpião, que são os anjos 45 e 46.
E o terceiro decanato é o signo de Escorpião, realizando antecipação do signo de Peixes, num cenário futuro, regido pelos anjos 47 e 48. O segundo decanato de Escorpião ele é regido pelo planeta Marte. E nesse decanato acontece a interiorização dos sentimentos. Acontece também uma grande absorção de tudo que foi vivenciado em toda a vida, em todo o percurso que já se desenvolveu até aqui, nos ciclos anteriores, que são os ciclos dos signos de fogo e o início do signo de água. A noite que absorve o dia que se passou para desenvolver uma aurora, né? A aurora do dia seguinte. Então, da mesma forma, a alma. É interessante estudar o mecanismo dos decanatos para entender a quem esse anjo se dirige, a que tipo de peregrinos para quem esse anjo está falando. E é importante compreender assim a grande questão da alma, né, desses indivíduos, para entendermos os elementos aos quais o anjo vai estar lidando. Transportar tudo isso para dentro do nosso próprio mapa astral, dentro da nossa realidade e dentro do período que está sendo vivenciado. Então, na verdade, o mecanismo interior psíquico que acontece nesses graus aqui regidos pelo segundo decanato Escorpião é que a criação toda acontece dentro do interior do indivíduo. Então, ele vive externamente como se estivesse dentro de uma grande noite. Mas existe uma enorme luz dentro do seu interior. Essa iluminação da sua natureza profunda faz com que ele seja uma pessoa que não obedeça às influências exteriores, e sim às interiores. Então é uma pessoa que obedece às razões inconscientes, que segue a voz da sua consciência, das suas próprias razões. Seu comportamento é muitas vezes um mistério para aqueles que estão em volta. É uma pessoa que vai amar a si mesma, porque essa luz que se encontra no seu interior, ele fica maravilhado com esse espetáculo que acontece dentro da sua natureza profunda. Dentro de si, essa pessoa encontra a verdade, a harmonia, a ordem, encontra Deus e a compreensão da transcendência. Então, o mecanismo do decanato vai forçar essa pessoa a exteriorizar no mundo, na realidade material, toda essa maravilha que existe em seu interior. Por isso que é o signo do parto. E essa pessoa ela será obrigada a comunicar sua luz ao mundo exterior. Se ela não fizer, ela será incapaz de assimilar novas energias. O anjo Ariel e a percepção reveladora. No que se pode obter, nós temos a percepção reveladora da vontade divina pelo intelecto, faz a ligação entre os desejos e os pensamentos, coloca no intelecto o desejo divino ainda não manifestado. O anjo Ariel, ele deposita em nossa morada filosofal, número 46, a essência chamada percepção reveladora. Esse anjo ele trabalha em um ponto do caminho onde a consciência e o corpo emocional já elaboraram, cada um da sua forma, a experiência em fase de materialização. Então, isso é uma descrição cabalística, vamos entender por que isso acontece. Então, primeiramente, vamos lembrar que tudo que é manifestado dentro da nossa realidade material provém de um desígnio divino, que se inicia na primeira séfira, Keter, e vai galgando todas as séfiras até chegar aqui na 10ª séfira, Malkuth, que é a séfira da manifestação tridimensional material do desígnio divino. Então a árvore da vida, entre suas múltiplas representações, símbolos, nos mostra nesse esquema o esquema, né, da criação divina da realidade material. Muitas coisas acontecem dentro desse percurso em que o desígnio faz essa viagem, né, da primeira séfira até a sua materialização. Muitas coisas acontecem nesse percurso conforme a natureza de cada uma dessas séfiras, dentro de cada um de nós. Quando entendemos a posição sefirótica do anjo na árvore da vida, fica muito mais claro entendermos a natureza do seu poder.
Então observemos que na sexta séfira, que é a séfira do centro da árvore da vida, ela fica exatamente no centro, por todos os ângulos que se olhe. É a séfira do equilíbrio, onde se divide o macrocosmos do microcosmos. As séfiras que seguem abaixo de Tiferet representam a nossa personalidade mortal, material. E as séfiras que ficam acima representam a nossa personalidade divina, nossa consciência, dentro de uma perspectiva individual. Porque o esquema da árvore da vida ele é utilizado para representar toda a criação divina. A sexta séfira é então a manifestação da consciência. Essa consciência, ela comunica então esse desejo, desígnio divino que vem das séfiras anteriores e comunica a Netzat, que é a séfira seguinte, esse desígnio, esse desejo divino. Né? Então, a séfira Netzat, que é o germen do pensamento humano, onde o pensamento humano é formado, então esse pensamento ainda ele não existe assim de forma concreta. Aqui nós temos então a intuição, o pensamento intuitivo. Então a consciência vai comunicar a Netzat esse desígnio e a pessoa vai sentir, vai conseguir captar por meio da arte. A consciência vai fazer isso no intuito de que possa em Netzat ser elaborado um plano intelectual para transformar em realidade aquilo que tanto a consciência quanto o nosso corpo emocional planejaram. Então, Netzat, a sétima séfira, ela está encarregada de receber esses planos vindas do alto da sexta séfira e plasmá-los em Malkut. Só que para completar essa missão é preciso que essa séfira tenha a percepção exata do que deverá ser convertido em uma vivência. E ela também precisa de todo o material acumulado na consciência. Então, Tiferet, a consciência, envia todo o seu conteúdo de uma só vez. Esse pacote de informações para que Netzat possa elaborar seu plano de manifestação material. O anjo Ariel, ele se localiza então como se fosse entre uma séfira e outra. Ele vai ficar intermediando este movimento. É como se fosse o comunicador. Ele que vai efetuar essa transferência, ele vai comunicar o nosso pensamento, o desígnio divino. Por isso se diz que ele é o intermediário entre o desejo divino e o pensamento humano. Vai ser esse anjo que vai colocar no nosso intelecto essa vontade divina ainda não manifestada, desconhecida. Por isso esse anjo então nos revela esse desejo, revela ao mesmo tempo esse objetivo perseguido pela nossa consciência. Convém darmos uma olhada no significado da palavra revelação. Revelar vem do latim revelare, que tem a ver com sair de sobre o véu, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Essa palavra é empregada a respeito de qualquer coisa desconhecida, de qualquer ideia nova que nos põe à corrente do que não sabíamos. Esse é um trecho retirado do livro A Gênese de Allan Kardec. O que se pode obter de Ariel a descoberta de segredos e tesouros escondidos. No programa diz: revela a sabedoria acumulada na consciência, descoberta de tesouros escondidos, revelações e descobertas de segredos, revelações dos segredos da natureza. Os tesouros escondidos são essa sabedoria acumulada e arquivada dentro da nossa consciência, dentro dos registros akáshicos, que é também a sabedoria extraída das experiências vividas. Esse conhecimento ele será inscrito na nossa consciência sob a forma de um conceito, e esse conceito será maior ou menor de acordo com a quantidade de experiências vividas e a riqueza dessas experiências. Então, aquelas pessoas que desfrutaram espiritualmente bem de suas vidas, elas terão uma riqueza a desfrutar, terão lucidez, terão bom senso e terão sabedoria. Mas, convém lembrar que existem consciências que são muito pobres, que perdem seu tempo com coisas de importância mínima e no fim de sua vida essas pessoas sabem muito pouco
ou às vezes até menos do que antes do seu nascimento. Os tesouros escondidos, então, são toda essa sabedoria, muitas vezes oculta dentro das profundezas do nosso ser, do nosso inconsciente. Ariel também irá irradiar o conhecimento dos segredos do universo, que são as informações sobre o funcionamento dos mundos superiores. Esse anjo vai colocar no mental dos seus peregrinos o segredo da organização do mundo das emanações. O mundo das emanações é o mundo que vem lá das 3 primeiras séfiras da Trindade, o mundo do espírito puro, regido pelo elemento fogo. Ele também vai revelar os segredos do mundo dos desejos, que é o mundo das criações, o mundo que rege a quarta, a quinta e a sexta séfiras, que é o mundo dos desejos, o mundo emotivo, o mundo astral, regido pela água. E também do mundo do pensamento divino, que é o mundo das séfiras sétima, oitava e nona. O mundo das formações, o mundo do pensamento, o mundo etérico, regido pelo elemento ar. Então, Ariel vai estar revelando os segredos desses mundos. Esse é o segredo que vem do alto, né? Os tesouros do universo, os segredos da organização do universo. A mente do peregrino precisa estar em condições de receber todas essas revelações superiores. A mente precisa estar equilibrada, tranquila, em harmonia, para que ela consiga se elevar para captar as revelações vindas do alto. Caso a pessoa não esteja com a elevação suficiente, essas revelações poderão ser confusas ou sofrer interferências de aspectos inferiores, tanto externos quanto da própria pessoa. Por isso, nós temos que buscar todo esse equilíbrio para que a gente possa trabalhar com as essências desse anjo de forma equilibrada. As pessoas regidas pelas irradiações do anjo Ariel, elas serão capazes de receber e de transmitir as revelações, desde que suas mentes estejam preparadas para formar esses conceitos de forma clara, tornando possível que também eles possam ser compreendidos por outras pessoas. Por lidar com os tesouros ocultos, podemos considerar o anjo Ariel como patrono das loterias e como guia para a descoberta de tesouros. Então, se a pessoa entender isso ao pé da letra, ela vai acreditar e cair na tentação de invocar esse anjo para receber o número da loto. Mas o que o Ariel faz é colocar na nossa porta a informação necessária para que possamos descobrir esse tesouro interno, vindo do alto, da nossa divindade interior. Quando encontramos esse tesouro, então ele se concretiza também aqui na Terra, dentro dessa realidade, e teremos o tesouro. Se não descobrirmos o tesouro do alto, por mais que a gente evoque o anjo, a oração não será escutada. E aqui no programa diz que mesmo que esse tesouro não esteja neste mundo, né, como diz Jesus, nossos tesouros não estão nesse mundo, mas a pessoa ela irá naturalmente descobrir a maneira de enriquecer, seja por uma atividade rentável ou por um ganho repentino de um valor. A percepção reveladora ela está diretamente relacionada com as revelações espirituais em geral. Então, as percepções reveladoras e as revelações espirituais e o contato com os mundos espirituais, com seres espirituais que habitam esses mundos e eles fornecem aos seres humanos revelações. É preciso pontuar que a qualidade e a veracidade dessas revelações elas se dão por vários fatores e um fator essencial é conforme a posição evolutiva do indivíduo, porque a revelação e o contato com determinados seres e determinadas regiões astrais e etéricas, elas vão estar diretamente ligadas à sintonia vibratória. E nesses mundos existem revelações, a revelação ela pode ser de diversos tipos, e o essencial é que a revelação seja verdadeira, que ela provenha dos mundos superiores, do alto. Então eu coloquei um trecho aqui do livro Consolador de Emmanuel, que nos reforça justamente isso que eu acabei de dizer. A busca pela verdade é um caminho, é uma jornada espiritual.
E como diz esse trecho, nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Por que isso, né? É necessário que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. As leis divinas são reveladas aos seres humanos de acordo com o grau de cada um do entendimento e a capacidade de assimilação dessas verdades. Podemos observar que desde os primórdios da humanidade, a natureza essencial do ser humano é manter-se conectado a essas dimensões espirituais e receber revelações de contatos com hierarquias, com seres de outros planos espirituais. A percepção reveladora do ser humano, ela está também relacionada à nossa capacidade de sermos auxiliados, conduzidos e guiados por seres espirituais, hierarquias e espíritos superiores, seres de outras realidades dimensionais. E vale a pena lembrar alguns detalhes com relação às revelações espirituais, no sentido de que existem, né, espíritos superiores, e não somente os espíritos superiores que se manifestam, cabendo a cada um de nós, o indivíduo, discernir entre o bem e o mal. Mas, independente disso, seja qual for o grau da pessoa e do espírito, nos ensinam alguma coisa. As hierarquias espirituais não trazem verdades prontas, eles se abstêm de nos dar aquilo que nós podemos adquirir pelo nosso próprio trabalho. Pedir conselhos aos espíritos, às hierarquias superiores, não é dirigir-se às forças sobrenaturais, no sentido de que muitas vezes é dirigir-se aos seus iguais, pais, amigos, indivíduos mais ou menos esclarecidos do que nós, e que em determinada situação já não estão mais nesse mundo. Então, a percepção reveladora, ela pode ser comparada à visão, né? A partir do momento em que a pessoa tem a visão, ela abre o olho e ela enxerga toda aquela realidade, né? Então, a percepção reveladora também vai nos trazer todo esse conhecimento desses mundos superiores. Caberá ao indivíduo discernir entre o bem e o mal e fazer o bom uso da sua percepção reveladora. Então, convém também falarmos, né, sobre as revelações espirituais de acontecimentos passados ou futuros e trazer a reflexão, né, de como estamos, como isso acontece no nosso mundo. Lembrar dos grandes profetas que trouxeram grandes revelações para a humanidade e do quão é importante todas essas revelações para ao longo da história da humanidade, tanto as revelações sobre os acontecimentos passados, quanto as revelações sobre os acontecimentos futuros. Então é interessante sempre pensar, quando se está falando de revelação, qual seria uma verdadeira e nobre razão para que acontecesse uma revelação. Quando se estuda isso, a gente observa, na maioria das doutrinas, enfatizar que uma revelação ela só faz sentido quando ela vai fazer com que o amor aconteça, a compreensão de tudo possa acontecer. Quando essa revelação trouxer uma vibração superior, quando essa revelação puder ser utilizada para o bem. Então eu trouxe um trecho aqui do discurso de Saint-Germain que fala sobre, independente dos turbilhões emocionais, das experiências vividas que possam rebaixar uma vibração, as revelações, né, vos serão concedidas quando o desenvolvimento da vossa consciência crística vos permitir ver todos os acontecimentos pretéritos sem qualquer emoção e transpassados apenas pelo puríssimo amor divino. E que tendes a possibilidade de mudar e dissolver tudo o que ainda faz oculto em vosso íntimo. É importante desenvolver a nossa percepção reveladora para que ela tenha sempre propósitos elevados. Nem sempre nós vemos isso aqui dentro da nossa realidade. Então, temos que ressaltar a necessidade do constante estudo e do aprimoramento para que possamos lapidar a nossa percepção reveladora, para que possamos bem utilizá-la como um instrumento revelador para nós e também para os demais. Então, Ariel rege os sonhos proféticos, a interpretação de símbolos e de sinais. Ariel nos faz ver em sonho os objetos e as informações que desejamos.
Então, a linguagem lá de Netzach, que é do nosso corpo emocional, ela acontece por meio de símbolos, assim como nos sonhos. Então, claro que nós podemos receber as revelações das hierarquias superiores em qualquer momento, não necessariamente quando a gente está dormindo. Então, aquilo que se manifesta aqui dentro da realidade física, ela primeiro foi criada no mundo dos desejos. E tem um trecho do programa que diz que o ensinamento hermético diz que durante a grande noite cósmica, o Ser Supremo sonha com a sua futura criação e que depois esse sonho se torna realidade. Então, para nós, acontece a mesma coisa. Ariel nos faz contemplar aquilo que a consciência quer, ocorre durante os sonhos ou no astral, e nessa região podemos receber as instruções e ver muito bem a tarefa que temos que realizar, sem que a nossa personalidade mortal possa interferir. Por isso a importância de conhecermos a linguagem dos nossos sonhos, a linguagem simbólica, para que possamos conseguir interpretar os símbolos e os sinais, tanto nos sonhos quanto identificar esses sinais na nossa vida cotidiana. No programa fala, né, da triste realidade de pessoas que são bombardeadas por imagens simbólicas, mas permanecem cegas diante do seu significado e prosseguem suas vidas sem entender qual a mensagem a ser extraída de toda essa simbologia. Ariel irradia novas ideias, pensamentos sublimes, resolução de problemas existenciais difíceis, discrição, sutilidade e prudência para não chamarmos a atenção sobre as nossas obras. O indivíduo terá um espírito forte e sutil. Então, o espírito forte é aquele que permanece no campo de batalha, guiado pela inspiração divina e possui a força interior para lidar com todos os obstáculos até a vitória. O programa diz que Ariel é portador das ideias novas e que se nós não interiorizamos suas essências, ficamos sem compreender essa linguagem das emoções que acontece por meio dos símbolos. Se nós não compreendemos os símbolos, tanto nos sonhos quanto na nossa vida cotidiana, as novas ideias não poderão ser conhecidas e também não poderão ser expressas. Então, mesmo que a gente tenha a percepção reveladora, de nada vai adiantar se nós não conseguirmos entender. Então, aqui aparecem discrição, sutilidade, prudência para não chamar atenção sobre as obras e possuir um espírito forte e sutil. Podemos representar o espírito forte, força e sutilidade com o elefante, né? Ele é um animal que tem força e traz a sutilidade na sua tromba. Ao mesmo tempo que derruba grandes árvores, ele é capaz de segurar uma flor. Representa a força e a delicadeza. O Ariel irradia em nós a vontade de agradecer a Deus pelos bens que ele nos envia. Então, nós podemos observar que a gratidão, o reconhecimento são energias muito elevadas e elas criam em nós uma predisposição favorável à recepção desses bens que vêm do alto. E Ariel, ele como intermediário, se é por meio dele que nós recebemos os bens que Deus nos envia, é por meio dele também, ele é o canal a qual nós podemos agradecer a Deus pelos bens enviados. Quando recebemos a revelação, jamais devemos nos esquecer de agradecer de todo o coração. E isso é um dos ensinos do anjo Ariel. Devemos buscar, plantar e nutrir todos os dias o espírito de gratidão pela vida dentro na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso coração. Então, todas as vezes que precisarmos sentirmos a vontade de agradecer a Deus por qualquer coisa, podemos fazer por intermédio do anjo Ariel. A distorção, o programa negativo, é justamente o excesso ou a falta do poder dentro de cada um de nós. A essência luminosa do anjo é quando alcançamos o ponto de equilíbrio, aparando essas arestas dentro da nossa personalidade mortal. Então, nós temos que buscar conhecer quais são as distorções e, caso a gente detecte, trabalharmos na retificação das nossas condutas.
Esse é o trabalho proposto pelo anjo, que a gente não pratique o poder distorcido, o poder do abismo. Então aqui o anjo Ariel, a distorção do poder do anjo Ariel, vão ser todos esses poderes que acabamos de falar de forma contrária, né? O excesso ou a falta. Então começando por revelações falsas, interferências dentro da revelação. Então eu coloquei aí um trecho, né, da Gênese do Allan Kardec, que é interessante comentar sobre toda essa questão das falsas aparências, das revelações que são falsas, né, dos seres que não são superiores, trazendo revelação, e revelações erradas, percepção errada da revelação, ou a má interpretação também da revelação. Então, há ilusões criadas e nutridas por interesses pessoais, dificuldade em receber revelações, habilidades psíquicas usadas com más intenções, ingratidão, incoerência, inconsequência, imprudência e insensatez, ausência de sentido na vida, problemas causados pela falta de compreensão da vontade divina, ideia grotesca da divindade, aqui tem a ver com a distorção da sétima séfira, incapacidade de encontrar soluções, atividades inúteis, pensamentos e emoções negativos, conflitos e indecisões, fraqueza de espírito e conduta escandalosa. Então aqui está lidando com todo tipo de interferência que altera o conteúdo das revelações. Podemos trabalhar as distorções de diversas formas, evocando o poder do anjo, tomando conhecimento. O conhecimento é essencial para sairmos da ignorância e transformarmos nossas crenças limitantes para que isso se reflita numa mudança de comportamento, num padrão, né, do nosso comportamento. Então podemos trabalhar com a evocação do salmo, com as orações, com a conexão direta com o próprio anjo, com a contemplação da letra divina, com palavras de poder, com canto, por meio da meditação, da oração. Cada pessoa deve buscar encontrar a sua forma mais eficaz, encontrar seu próprio método. Anjo 46, Ariel. Percepção reveladora. Deus revelador. Sexto anjo do coro das virtudes. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as suas criaturas. Salmo 145, versículo 9. O que se pode obter de Ariel? Percepção reveladora da vontade divina pelo intelecto. Faz a ligação entre os desejos e os pensamentos. Coloca no intelecto o desejo divino ainda não manifestado, o objetivo procurado pela consciência. Gratidão a Deus pelos bens que Ele nos envia. Descoberta de tesouros escondidos, que representam a sabedoria das experiências vividas, inscritas na consciência. Revelação dos segredos da natureza. Revelação por sonhos e sonhos proféticos. A compreensão da linguagem simbólica e reveladora dos sinais na vida cotidiana. Habilidades psíquicas, clarividência e clareaudiência. Ideias inovadoras e pensamentos sublimes. A resolução de problemas existenciais difíceis. A iluminação para o caminho a seguir. Discrição, sutilidade e prudência, para não chamar atenção sobre as obras. Proteção contra as tribulações do espírito gerados pela falta de compreensão dos desígnios divinos. Invocação. Ariel, Ariel, Ariel. Senhor, quero libertar-me de minhas redes materiais, para percorrer em liberdade teus espaços infinitos. Quero ultrapassar o mundo concreto e me saturar de eternidade,
Quero que me reveles, ó Senhor Ariel, todos os segredos guardados em tua profundidade divina, um a um, em perfeita ordem, para que meu frágil intelecto possa assimilá-los e projetá-los ao mundo humano. Ilumina, Senhor, meus centros de percepção, para que eu possa ser útil a esta grande obra de revelar aos meus irmãos os tesouros adormecidos em meu interior. Exortação. Ariel exorta. O Eterno situou-me neste ponto do espaço para que os sentimentos e a razão unam suas forças para expressar os mistérios do céu. Em mim, descobrirás o sabor das coisas eternas, e quando tiveres provado meus manjares, nunca mais poderás viver sem eles. Quero que comuniques aos mortais esse desejo, essa apetência pela minha cozinha, que os embriague com os meus licores, que faça deles meus fiéis, meus peregrinos. Eu farei de ti uma tocha acesa nessa parte dos céus, geralmente escura, e tua missão será a de iluminar o caminho adiante aos que voltam seus olhares nostálgicos para trás. Tu serás essa luz que encoraja em um dos pontos críticos do caminho, essa luz que oferece certezas do futuro. Se tu não existisses, peregrino, se tu não cooperasses com meus poderes, uma ponte ficaria quebrada, e muitos seriam os que se veriam obrigados a voltar atrás. Tu és a ligação entre a minha luz e as trevas deles. Não me decepciones nessa missão essencial. Invocação e exortação, adaptadas da obra de Kabbalev.